este ano começou mais cedo. E hoje nosso convidado, Emídio Gomes, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Depois da análise à imprensa, destaca para já as primárias no Partido Socialista. Como é que vê estas eleições? Olha, são um tema comum a todos os jornais, como referiu, e são muito importantes porque estamos a falar de um partido nuclear da democracia em Portugal, um partido que, basta vermos, nos últimos 20 anos terá sido responsável durante cerca de 2/3 desse tempo pela governação do nosso país e, portanto, o que se passa hoje na escolha do candidato a primeiro-ministro no Partido Socialista é um tema importante para o país e que temos que acompanhar, obviamente, com atenção, porque os partidos são a base da democracia. O Partido Socialista é um partido importantíssimo em Portugal e o que se vai passar hoje no Partido Socialista, obviamente, que tem influência no nosso futuro e o que todos esperamos é que rapidamente as coisas fiquem, digamos, clarificadas no Partido Socialista e que o contributo do Partido Socialista esteja centrado a 100% no país e que este tempo natural de alguma perspectiva mais interna, porque é um processo eleitoral interno, passe rapidamente e que o esforço deste grande partido seja canalizado para aquilo que é a essência da vida do país. E, portanto, é isso que espera que vá acontecer depois destas eleições e da escolha do candidato? É aquilo que todos esperamos de um processo destes. Ainda na área da política, destaca também uma entrevista ao vice-presidente do PSD, José Matos Correia, que diz que vale mais a palavra de um denunciante do que de primeiro-ministro. Isto no caso Tecnoforma, um caso que esteve em grande destaque nos últimos dias. Porquê é que decidiu destacar também esta entrevista? Olha, porque é um tema que eu acompanhei. Eu estive os últimos 5 dias fora, relativamente longe, no norte da Suécia, numa conferência sobre regiões periféricas marítimas, em que simbolicamente os Açores foram eleitos para a liderança desse comitê, e fui acompanhando este tema e acho que este é um título forte do José Matos Correia, que diz que em Portugal vale mais a palavra de um cobarde anónimo denunciante do que a do primeiro-ministro. E isto às vezes deve-nos chamar e deve-nos fazer um alerta para a forma como alguns casos são tratados pela imprensa e na imprensa. E como digo, eu fui acompanhando nos últimos dias de fora e a certa altura eu já nem percebia o que é que estava em causa, porque afinal se alguém que tinha sido deputado tinha ou não recebido algum valor, parece que não como salário, mas então se não recebeu como salário terá havido alguma despesa que recebeu e a certa altura eu quase que me parecia que já estavam a discutir o preço do almoço ou do jantar ou da viagem, não é? E isto ficou confuso, mas considera que foram esclarecidas as dúvidas? Eu considero que o primeiro-ministro de Portugal, que é uma pessoa que nós temos todos por uma pessoa de bem e por uma pessoa séria e com uma forma de estar que é conhecida na vida e que por esse aspecto é alguém que nós tendemos a valorizar, deu as respostas que entendeu que devia dar. E a certa altura esta permanência e este ruído não é positivo e a forma como as coisas aparecem às vezes leva-nos também a pensar porque é que se alimentam estes ruídos. E quando eu leio estes títulos, este José Matos Correia, cruzo aquilo que vem noutros jornais, seja no Público ou no JN ou no próprio Correio da Manhã, percebemos que às vezes há interesse mais em manter ruído do que propriamente apurar a essência dos factos ou aquilo que é relevante. E é por isso que eu vejo sempre isto com muito cuidado e este título chamou-me a atenção para aquilo que é essencial. É que por vezes estas denúncias anónimas e difusas e dispersas sem apontar nada de concreto não são positivas e tendem também a desvalorizar aquilo que é essencial, que é a focagem no país e nos sacrifícios que já fizemos muitos nos últimos anos e que provavelmente ainda teremos que fazer para atingirmos patamares de existência e de dignidade no dia-a-dia superiores àqueles que ainda temos hoje devido a uma crise que se abateu nos últimos anos sobre o país. Portanto, acaba por partilhar da opinião de José Matos Correia em relação aos denunciantes e à palavra dos políticos. Não estou a dizer o que ele diz, ele não fala da palavra dos políticos, fala da palavra do primeiro-ministro de Portugal, que é uma pessoa que
de quem eu tenho a melhor das impressões, de quem eu tenho a impressão de uma pessoa extraordinariamente séria e correta, de alguém que tem um percurso de vida que não é propriamente um percurso de vida marcado por facilidades e sempre com uma postura muito linear nesta matéria, e a certa altura foi o que eu me pareceu à distância, já não percebi bem o que é que estávamos a discutir, já não era salários, já era uma despesa de representação, e que despesa de representação era essa, quer dizer, a continuar assim, ainda íamos perguntar qual tinha sido o restaurante, e eu acho que isso não é bom. Muito bem, passamos para o poder local, neste caso das autarquias. O Jornal de Notícias diz hoje que as câmaras são o pronto-socorro das famílias, dão apoio social ou canalizam verbas para este tipo de apoios. Eu, como responsável da região norte, não posso estar mais de acordo com este título. As câmaras são um suporte muito imediato para as dificuldades das famílias. E esse suporte mais imediato é tão mais importante, muitas vezes, quanto mais distantes estão os municípios das regiões com maior número de habitantes. A demografia é um problema em Portugal. A demografia é um problema ainda mais grave no interior do país em relação ao litoral. E nós temos que fazer um enorme esforço para apoiar estas câmaras. É muito importante que o Poder Central perceba isso. Eu no outro dia verifiquei um facto que nunca me tinha percebido. Há 6 municípios em Portugal, no continente, há mais do que 6, mas no continente são 6. Em Portugal, nas ilhas eu não sei exatamente quantos são, que nunca tiveram nem liceu nem escola secundária. Isto gera um mecanismo de dependência da antiga capital distrito. Agora os distritos, de certa forma, têm uma existência diferente, muito maior do que aquilo que é natural. E estas câmaras precisam estes territórios, estas populações, de ser olhadas e apoiadas de uma forma distinta do que tem sido até hoje. Não chega, por vezes, no Poder Central a olhar para o Google e achar que há 2 municípios que distam 7 km um do outro e que, portanto, podemos reorganizar serviços. O Poder Central tem muitas vezes um enorme desconhecimento da realidade local. Mas é a favor da regionalização? Eu não estou a falar da regionalização. Estou a dizer que na reorganização de serviços, que são um fator comum de união do país, o país que nos governa e o país pelo qual somos governados tem que ter atenção ao país como um todo. Deveria haver mais descentralização, não é? Claramente. E muito maior atenção a estes casos. E quando se fecha um tribunal, quando se encerra uma escola, quando não se faz, muitas vezes ainda um pequeno nó de estrada que ainda falta, devemos perceber que estamos a lidar com populações. Devemos perceber que muitas vezes estas populações fazem enormes sacrifícios no dia-a-dia para se manterem no território. E não podemos ter a atitude, se lá estão é porque lá querem estar e passa a expressão, que se desenrasquem. Não é assim. O país é um todo, o país é só um e cada habitante deste país, cada habitante de um município, por mais pequeno que seja, é tão ou mais importante que outro município que viva num grande espaço urbano. Mas perguntava-lhe se era a favor da regionalização, uma vez que vê que o Poder Central muitas vezes não olha para estas regiões da forma mais adequada, porque não está a ver os problemas reais. Mais do que ser ou não a favor da regionalização, que é um tema que não está na ordem do dia, há uma coisa que eu tenho a certeza. Este modelo organizativo tem que ser retocado, tem que sofrer alguma evolução. Como está, trouxe-nos a um conjunto de situações em que nós vemos que as próprias reorganizações e as próprias reformas de Estado são elas próprias muito condicionadas por este modelo organizativo. Este modelo organizativo deve ser repensado com serenidade, sem demagogia, sem grandes lutas globais sobre princípios ideológicos, de ser a favor ou contra a regionalização. Muito mais importante do que isso é a forma como o país se organiza e a forma como o país olha para cada palmo do seu território como o mais importante de todos. Muito bem. E teria ainda outros mais temas, mas temos que avançar. Vamos falar do balanço do semestre na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Relativamente ao segundo semestre deste ano, o emprego na região continuou a crescer. De qualquer forma, há também cumprimento bancário das empresas e das famílias. Qual é o balanço que faz? Olha, um balanço positivo. E um balanço positivo porque a região que foi a primeira a sofrer o impacto da crise, antes de a crise ter, digamos, sido oficialmente decretada, já a região sofria muito com o aumento do desemprego, é a região mais exposta, a região com uma economia mais aberta.
e que tem dado ao país uma resposta extraordinária. Sendo a região que tem um PIB per capita mais baixo de todos, é a região que tem contribuído para a balança de transações com um saldo mais positivo. A região do norte de Portugal contribui neste momento na balança de transações entre as exportações e as importações com um saldo positivo que se aproxima de 6 mil milhões de euros. E é uma enorme lição para o país. No momento de dificuldade, no momento de grandes dificuldades para o país, a região mais aberta e que mais sofre e que tem o maior nível de desemprego é a região cujo tecido produtivo reage mais depressa, reage de forma mais incisiva, que vai à luta, com muitos empresários a saírem pelo país fora, muitas vezes sozinhos e sem apoio, à procura de novos mercados. Basta falar com os nossos embaixadores que estão por essa Europa fora para saber o que aconteceu, e a região, de uma forma consistente, dá sinais de recuperação que são muito, muito importantes. Há ainda muita coisa complicada, há ainda muita empresa em dificuldade, temos ainda um nível de desemprego muito alto, que tem vindo a recuperar, apesar de tudo, para patamares... Mas quais são os setores que mais têm contribuído para a criação do emprego? Olha, são todos, desde logo os setores mais tradicionais, como têxtil, calçado, agroalimentar, metalomecânica, e também uma nova e silenciosa panóplia de empresas emergentes de base tecnológica que lentamente se começa a afirmar e que vai conseguindo trazer valor à nossa economia de uma forma consistente, e eu continuo a ver futuro nesta região, e a região, uma vez mais, em momento difícil, dá uma enorme lição pelo seu espírito de abnegação. E só para terminar, veja aqui o que diz hoje o nosso Presidente da AEP, uma instituição tão importante para o país e para a região, sobre a estratégia que estamos a desenhar para que os fundos comunitários permitam uma alavancagem ainda maior da atividade económica. Porque se a região for mais rica e mais sólida, a região será mais solidária no futuro. Muito bem. Agradeço mais uma vez a sua presença no Bom Dia Portugal. Um bom fim de semana.